Seja bem-vinda à nossa análise diária. Hoje, sexta-feira, dia 16/6, a gente já tem aí um belo resultado sobre o que aconteceu na quarta-feira, que foi sobre a alteração da taxa de juros. A gente tinha uma perspectiva de que o dólar, de que o Fed paralisaria as suas alterações à taxa de juros, e assim foi. Então, o mercado entendeu isso de uma forma bacana, porém com pouca liquidez, né, frente ao mercado, dependendo do tempo gráfico que você estava trabalhando. Então, vamos dar uma olhadinha como ficou os cenários e para a gente aprofundar nossos conhecimentos. Então, né, temos aqui a confirmação aqui do movimento aqui em cima da linha de tendência de baixa, né? Ele já havia confirmado o rompimento dentro dessa região, né? A gente falou isso na quarta-feira, com a possibilidade dele fazer um reteste agora, está segurando em cima dessa região, ele pode sim puxar o preço para cima ainda, tá? De repente fazendo um toque nessa linha de tendência aqui, ou minimamente 50% desse movimento aqui de baixa que ele fez agora recente. Então, agora é esperar. Hoje é sexta-feira, a gente não consegue ver muita coisa frente ao mercado. É esperar esse candle do dia de hoje fechar. A gente está vendo o gráfico pelo diário. Então, é esperar esse candle fechar para a gente dar seguimento sobre os preços que virão na sequência. Então, aqui, vamos traçar aqui uma região ah, de fundo, que foi aqui nesse preço, que nós traçamos ali do 103.528. Nós temos aqui a possibilidade dele retornar, caso aqui seja um ponto de parada, viu? Vou só traçar aqui um estudo, mas ele pode se modificar à medida em que o gráfico no dia de hoje for se movendo. Então, nós temos aqui uma região aqui possível de 50%, a 0,233850 seria aqui, né? Quase no topo do candle de ontem. Então, ele pode chegar aí na máxima de ontem. Ontem foi quinta-feira, ó, tá? E a gente vai deixar esse traçadinho aqui para o nosso H1. Lembrando que ainda existe a possibilidade dele continuar, tá? Vindo tocar esse preço aqui. Se ele vier para cá, ele ganha força também, de repente vindo para cá, ou tocando aqui, ganhando força para cá. A princípio, é a linha de raciocínio que vamos trazer pelo respeito à linha de tendência, pelo respeito a este movimento aqui, ó. Então, o cenário seria basicamente esse, que foi o que eu falei para vocês na quarta-feira, né? Então, bom, vamos jogar aqui para H1. Aqui. Bom, ele, voltando aqui nesse ponto, ó, esse aqui é o nosso primeiro ponto dos 50%, que é aqui a abertura do dia de ontem. Ele toca aqui no ponto, bem próximo do ponto de rompimento, que foi esse preço aqui que a gente traçou, e cai, ó. Você pode ver que ele faz uma resistência nessa região aqui, ó. Tá vendo? Né? E aí, então, ele toma um fôlego de baixa forte, e no dia de hoje está acumulando aqui, ele pode continuar tranquilamente. Vocês podem ver que tem bastante espaço para ele crescer ainda, né? Para ele descer ainda. Mas nada impede dele fazer este movimento aqui, tá? Ou este movimento aqui para cá, fazendo isso aqui, tá? Nada impede disso. Vamos jogar então para o nosso euro-dólar, né? Que seguiu o fluxo forte aí de alta. A gente tem visto ele pelo diário, né? Ó lá. Ele respeitou também bem bonito a nossa linha de tendência e está seguindo, vindo chegar aqui no bem próximo à região de resistência, né? De acumulação. Foi o que eu falei para vocês no início da nossa análise nesse par. Ele pode estar acumulando aqui
para continuar o movimento de alta dele, tá bom? Se ele se mantiver em acumulação por mais tempo, a gente vai conseguir ver talvez um cenário de reversão, mas a princípio não é o que visualizamos nesse momento. O nosso chá USD também deu um belo direcionamento aí, respeitando também a nossa linha de tendência, né? Nossa linha de tendência de alta. No entanto, ele não sai do cenário de acumulação que ele vem fazendo num tempo gráfico menor, ó. Observe bem isso. Isso aqui é um detalhe bem interessante. Então, ele joga o preço de novo, na tentativa de tocar as nossas máximas, ou até que saia essa máxima aqui, que ela está bem interessante. No H1, ele se mantém acumulado, não tem, né, muito o que fazer, ele se mantém forte na acumulação. Aqui, ó, tá vendo? Extremamente acumulado, e tem uma acumulação e tem uma resistência em cima da acumulação, ó. Veja só. Aqui vocês percebem, ó, que há uma lateralização, correto? Ó, vou desenhar para vocês, ó. Topo, fundo, fundo, topo, topo, fundo, fundo, topo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Percebe? Então, há uma força vendedora gigante nessa região, é tanto que o preço está reagindo nesse sentido. Então, no dia de hoje ele pode segurar nesse ponto ou no ponto mais abaixo aqui, mantendo um fluxo aí forte de baixa, tá? Para o dia de hoje. E o nosso USDJPY, que também tomou um fôlego bem legal, olha isso. Ele estava totalmente lateralizado, né? Aqui dentro do nosso estudo, ó, totalmente lateralizado. O que que acontece, né? Aqui era o nosso ponto de resistência que a gente falou no nosso último encontro, que foi quarta-feira. Ele vem, desce, né? Segura aqui em cima de uma pequena linha de tendência, tenta romper, volta, retestando em cima da nossa resistência, ó, e continua. E hoje está segurando mais um pouquinho aqui em cima, tá? A chance dele continuar subindo é alta, tendo em vista que o DXY pode puxar o preço também para cima. Caso o DXY volte, né, ele pode vir a retornar aqui para os pontos mais abaixo. Vamos dar uma olhada nele aqui no diário, para a gente completar a nossa linha de raciocínio. Bom, topo, existe dois topos aqui que são bem interessantes no dólar ien. O primeiro deles é esse, que eu vou deixar grosso, tá? Vou deixar o desenho aqui numa linha mais grossa, para a gente ver isso num tempo gráfico menor. Esse aqui é o primeiro topo, que é um topo bem significativo. E o segundo topo, que é esse aqui, o mais alto, que ele é bem mais significativo do que este aqui, sem sombra de dúvida, né? Então, bom, o que que pode acontecer? O mercado vir tocar aqui e voltar para o ponto de acumulação, ganhando força de repente para cá, pode ser um primeiro cenário, ou ele ganha força mediante essa acumulação direto e já vem buscar esse ponto, ou ele entender que aqui realmente é um ponto de resistência, a gente tem o rompimento dessa região, a continuação desse movimento vindo da tendência, e ele volta para esse ponto inicial aqui da tendência, tá bom? Então, vamos caminhar com cuidado no Dolly. A princípio, os pontos de entradas e saídas estão bem claros. Eu vou desconsiderar essa região aqui, tá bom? E vou deixar considerado só a parte de baixo e também vou desconsiderar isso aqui inicialmente. E vou botar uma pequena linha de tendência que não é uma linha de tendência que não é forte, ela é uma linha de tendência fraca, que é essa linha de tendência aqui, tá bom? Ela é bem grande chance dela não ser respeitada porque ela é de um tempo gráfico menor. Então, a confirmação dela aconteceu, ótimo, mas ela não é uma linha de tendência tão forte, tá bom? Então, é isso. O mercado ficou lindo da quarta-feira para cá, tomou um fluxo forte aí, uma tendência significativa. Então, aproveitem a oportunidade, aproveite a chance. Semana que vem ainda temos mais um finalzinho do mês aí acontecendo e a gente pode aproveitar aí boas oportunidades aí para essa semana e a outra semana, tá? As duas próximas semanas aí podem ser
bem fluidas para nós. Então, é isso. Um beijo, até segunda.